Boa tarde, meus irmãos em Cristo Jesus e Nossa Mãe Maria. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 16, Epílogo e aparição aos discípulos, missão que receberam. E a mensagem do diário com Jesus, número 61. Vamos invocar o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. Epílogo. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de Magdala, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-lo aos que estiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos, quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto. Não quiseram acreditar. Mais tarde, ele apareceu sob outra forma a 2 entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à mensagem número 61 do livro Diário com Jesus. Não vos desanimeis, filhos, do que eu vos peço. As orações devem continuar, pois o tempo urge em necessidade de combate espiritual contra nosso inimigo, que está à espreita e pronto para o combate final com o meu povo consagrado. Filhos, continuem tuas orações, que vão atenuar a toda essa agressividade do inimigo. Não recuem em vossas batalhas pela verdade, pela oração, podeis enfraquecer aquele que quer perder vossas almas.
estou neste instante a todo momento junto a vós neste combate. Não quero desânimos e nem pânicos. Quero fé e persistência para o bom combate que está prestes a dar o veredicto final das contínuas batalhas que há anos são travadas contra o demônio. Fiqueis atentos, filhos, e pratiquem as boas obras, que a vitória na minha glória eterna virá a todos vocês, que se mantêm firmes nesta luta árdua, porém certa da plenitude no amor que vos darei em breve. A alegria virá depois de tantas incertezas e tristezas pelas quais deveis passar. Mas não desistam e nem desanimem. Procurem a minha paz, o meu consolo, a minha salvação. Vosso amado Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós temos aqui nessa leitura hoje do Evangelho a aparição de Jesus em primeiro lugar para Maria de Magdala. Foi a primeira mulher que viu Jesus ressuscitado. Ele se mostrou para ela, ela reconheceu ele e ela foi correndo para anunciar aos discípulos que viu Jesus vivo, ressuscitado, e eles não quiseram acreditar nela. Em seguida, Jesus aparece a mais 2 pessoas no campo e foram anunciá-lo, estas 2 pessoas, anunciar ao restante dos apóstolos. Eles também não acreditaram nesses 2 homens. Em seguida, então, Jesus aparece ressuscitado a todos os apóstolos, quando eles estavam sentados à mesa, e chama a atenção dos apóstolos pela incredulidade deles, por eles não terem acreditado no anúncio sem vê-los, sem ver a Deus. Então, isso também a gente pode pensar em que, atualmente, muitas pessoas chegam até a Santa Eucaristia recebê-la e não acreditam que Jesus está ali presente e vivo na Santa Eucaristia. Se a gente fizer uma comparação com os dias de hoje, esse fato do passado em que Jesus estava com os apóstolos, a gente pode ligar também aos dias de hoje nesse sentido, da falta de credulidade de muitos fiéis dentro da nossa Igreja Católica. Então, Jesus aqui chama atenção para essa falta de fé, né? Da dureza de coração dessas pessoas e daqueles que tinham convivido com ele, os apóstolos, e mostra a ele que ele realmente está vivo e ressuscitado. Então é essa fé que ele nos chama e nos chama a abandonar a incredulidade e a dureza no coração, para que a gente possa se abrir para a fé na ressurreição de Jesus, estando ele ali na Santa Eucaristia, né? Então ele diz aqui: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Aqui ele já começa a dar as missões aos apóstolos do que eles devem fazer pelo mundo, pelo Evangelho dele, pela palavra dele, de cura, os milagres que vão acompanhar essas curas, somente para aqueles que crerem e que forem batizados, né? E vão conseguir fazer muitos prodígios, como a expulsão de demônios, que serão feitas todas em nome de nosso Senhor Jesus, e os apóstolos também serão, todos eles, acolhidos por todos esses dons, até pelo dom de cura, né? No simples toque irão curar a muitos naquela época. Muitos foram curados, batizados e evangelizados e creram em Cristo. E os que não creram, aqui ele colocou bem claro
que não serão salvos, aqueles que não iam crer nele não seriam salvos. E nisso Jesus retornou aos céus em sua ascensão e colaborou com os apóstolos, colaborava, né, ao lado de Deus Pai em seu trono, confirmando toda a palavra de evangelização dos nossos apóstolos com os milagres que acompanhavam a sua evangelização e as suas palavras de vida. Na mensagem de Jesus 61, Deus nos pede que também continuemos esse trabalho de evangelização nos dias de hoje. Então ele convoca a todos os leigos da igreja, que sejam seus discípulos também, que sejam os apóstolos dos últimos tempos. Ele não quer que a gente desanime e que a gente continue forte nas nossas orações, junto com a evangelização, para que esse combate espiritual seja contínuo, pois o inimigo está sempre preparado para atacar o povo consagrado de Deus. E nós podemos enfraquecer a agressividade do inimigo através das nossas orações que nós fazemos com o coração, com amor e confiança em Deus, e da evangelização por toda parte onde nós pudermos fazer. Então, estamos neste instante com Jesus e Ele está junto conosco neste combate. Não quer o nosso desânimo, não quer o nosso pânico, Ele quer a nossa persistência na fé, no bom combate, pois está muito perto a vinda dEle, né? E contra esse maligno que está atormentando a terra por muitos anos. Mas as batalhas devem ser contínuas até esse veredicto final, ou seja, a solução final da derrota do nosso inimigo. Então Deus quer que nós fiquemos atentos, ou seja, vigiar mais e orar mais, e praticar também as boas obras de caridade, porque assim nós conseguimos viver na glória eterna do Senhor. Ele nos pede para manter esta luta árdua, não desanimando e continuando para nós encontrarmos a plenitude do amor dele, que ele nos dará em breve. Ou seja, eu acredito, na minha opinião, que seja até a vinda do Espírito Santo, que ele vai nos ungir e nos dará a certeza de toda a verdade do seu Espírito em verdade. A alegria virá depois de tantas incertezas e tristezas pelas quais nós, o povo de Deus, passamos, mas não vamos desistir. O que ele pede aqui? O seguinte: procurem a minha paz, viver na paz, viver no consolo de Jesus e procurar a salvação, vosso amado Jesus. Então fica aqui estas duas mensagens de esperança, de fé e de trabalho em prol do trabalho de Jesus, que nos pede que a gente realize a nossa missão como apóstolos de Deus dos últimos tempos, nesses tempos em que precisamos ir à frente com esse trabalho de amor e de esperança em Cristo Jesus. Então, desejo a vocês uma boa tarde, fiquem com Deus, a paz de Jesus e o amor de nossa Mãe Maria. Fiquem com Deus, meus amigos. Obrigada e até a próxima, queridos.